E aí, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre Provérbios 10. Agora nós começamos a conversar um pouquinho diferente, né? A gente tem uma síntese aqui onde, a partir do Provérbios 10, esse livro de Provérbios ele muda um pouco o estilo, tá? De comunicar. Até aquele Salomão ele vinha ensinando discursos, né? Mais ilustrativos, mais longos em determinados assuntos. E agora ele começa a trazer frases curtas, pílulas de aprendizado aí para o nosso dia a dia. É o início de uma coletânea de vários ensinamentos, né? Com contrastes entre o justo e o perverso, a sabedoria e tolice, diligência e preguiça, e palavras que edificam e destroem. Então a gente vai ver aqui no capítulo 10, versículo 1, ele fala: olha, o filho sábio dá alegria ao pai, o filho sem juízo é a tristeza da mãe. Tá vendo que ele vai trazer sempre uma comparação. E o 10, capítulo 10, versículo 3. O Senhor não deixa que o justo passe fome, mas impede os maus de conseguirem o que desejam. Versículo 4. Quem trabalha com preguiça é irmão de quem destrói. Versículo 11. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos maus esconde violência. Versículo 12. O ódio provoca brigas, mas o amor cobre todas as ofensas. Então a gente pode ver que ele sempre vai trazer uma pílula de aprendizado para a gente, meio que comparando uma coisa com a outra, tá? É, e aí, a nossa mensagem central do capítulo 10 aqui, de tudo que você leu aí, tá? Está em a sabedoria não é teórica. Ela aparece nas atitudes, nas palavras e nos frutos. O justo fala e age com propósito, o tolo fala e age por impulso. E o tempo ele sempre revela a diferença entre um e outro. E aí a gente pensando na nossa vida profissional, empreendedora e tudo mais, nós temos aqui, olha, o versículo 4 é uma chave. Quem trabalha com preguiça é irmão de quem destrói. Versículo 2 também fala: o que ganha dinheiro desonestamente caminha para a desgraça. E o 22, a bênção do Senhor traz prosperidade, e nenhum esforço humano pode acrescentar a ela. E aí, lições que nós podemos aprender aqui. A Bíblia, ela equipara aqui, né, em Provérbios, o preguiçoso como destruidor. E de fato é, tá? Por que destruidor? Se o preguiçoso muitas das vezes nem construiu. Ele pode sim ter construído. O preguiçoso, ele pode. Você já viu aquele termo aqui em Minas a gente fala muito assim: quer montar nas costas dos outros? Ou pegar o bonde andando? Ou fazer o outro de burro de carga para andar? Então, o preguiçoso geralmente ele é assim. Ele não quer fazer as coisas, mas ele sempre está tirando proveito de alguém. A vida dele sempre está sendo construída nas costas de alguém. E aí o que que acontece? Ele pode até conquistar as coisas, mas na mesma velocidade que ele conquista, ele também vai destruindo, tá? Ou seja, deixar de fazer o que precisa é tão danoso quanto fazer o errado. Então, se você tem uma atividade a fazer como empreendedor, exemplo, se você vai fazer uma proposta, você pode fazer aquela proposta de qualquer jeito, ou você pode fazer uma proposta bem feita, bem formatada, bem escrita, com correção ortográfica. Você vai gastar um pouquinho mais de tempo, mas aquilo pode sim te causar um dano. Se você faz uma proposta muito mal apresentável, muito mal feita, a chance de você perder aquele negócio é alta. E quando você faz ela bem elaborada, com palavras convincentes e traz uma realidade, você tem chance de fechar o negócio, tá? E aí no negócio isso traz uma falta, isso, né, isso vai vir pra gente através de falta de rotina, desatenção com os dados que o negócio está nos mostrando, procrastinação disfarçada de planejamento. Tem muita gente, eu conheço gente assim, é até chato a gente ficar falando assim, mas é mais fácil, é figurativo e mais fácil de eu te explicar isso aqui. Que a pessoa, você vê que é tudo bagunçado, não tem hora pra nada, é tudo de última hora, é tudo desordenado, as coisas não tem muito para onde ir, as coisas é uma bagunça a vida da pessoa. Só que dá um lapso na cabeça da pessoa que em determinado dia da semana, e geralmente é no final da semana, onde ela vê que tudo ficou perdido, ela procrastinou bastante, ela vê que ela tem que resolver, ela se, né, parece que põe uma capa de uma pessoa organizada e quer organizar tudo. E aí é simplesmente uma procrastinação disfarçada de planejamento. Também podemos ver pessoas que eu mentoro pessoas, né, empreendedores e, enfim, pessoas que querem viver de internet. E a gente vê muita gente que prefere ficar estudando, estudando, estudando a semana toda porque tem preguiça de colocar em prática. E aí a pessoa só fica na teoria.
e vai ruínas, tá? Ganhos rápidos têm prazo curto. O que ganha dinheiro desonestamente caminha para a desgraça. Versículo 2. Negócios que ferem princípios morrem por dentro antes de morrer por fora. A sabedoria te faz escolher o lucro limpo, não o lucro fácil, tá? O sucesso verdadeiro vem da bênção, não da exaustão. A bênção do Senhor traz prosperidade. A sabedoria te ensina a equilibrar produtividade com propósito. Trabalhar é muito bom. Trabalhar sem direção é desperdício. Eu tenho contado aqui nos meus últimos 18 meses. Eu trabalhei sem direção. E o resultado não é muito legal. Como que a gente vai aplicar isso no nosso dia a dia? Organize seus processos com diligência e constância. Rejeite atalhos antiéticos, mesmo quando parecem inteligentes. Ore pedindo não apenas crescimento, mas discernimento para sustentar o crescimento. Já viu aquele que cresce muito rápido e quebra? É justamente isso. Porque não teve diligência, não teve constância, não teve um bom planejamento, não teve processo. Eu vou te contar uma história sobre processo para você pensar sobre a sua empresa. Independente do que você faça, talvez você venda bombons na rua, talvez você venda cachorro-quente, talvez você seja um mestre de obras. O quanto que processo é importante. Como eu faço consultoria para empresas hoje, eu vejo o quanto que empresas perdem 30%, 40% de um faturamento por não existir processos. Ou 30% de crescimento anual por não existir processos. Eu estava num show de uma banda gospel aqui na cidade, e o show tinha ali uma praça de alimentação. Então tinha um caminhão, né, um ônibus, na verdade, um ônibus, e aquele ônibus era uma cozinha. E aí a pessoa vendia ali churrasquinho, pastel, hambúrguer, várias coisas. E aí era o seguinte: tinha algumas mesas espalhadas próximo ali, e tinha uma fila para quem ia comprar. E uma outra fila para quem estava aguardando o lanche ficar pronto. E aí, olha só a falta de processo, o que que é? Eu vou te contar como que era, eu vou te contar como deveria ser. Você ficava esperando na fila. O cara chegava a sua vez, ele pegava o que você queria, então eu falava, eu quero um refrigerante, ele anotava num papelzinho branco assim, um refrigerante. Aí eu quero também 2 pastéis, aí ele anotava 2 pastéis, ia pôr no valor na frente. Ele pegava uma calculadora e somava o valor, e aí te falava o valor. Você, e anotava o seu nome lá, né, nesse papelzinho lá em cima. Você pagava, Pix, dinheiro, no cartão ali. E aí, quando você pagava, ele falava: espera só um momento. Ele ia lá na cozinha, levava o pedido para a produção. E aí ele voltava para poder atender o próximo. E tinha mais ou menos umas 3 pessoas trabalhando na cozinha. Tinha uma pessoa que pegava os pedidos que estavam prontos na cozinha e entregava para quem estava sentado ou quem estava na fila aguardando. E tinha essa pessoa atendendo, tá? Vejam só, processo. Ele perdeu muita grana porque eu vi muita gente desistir na fila. Existem algumas maquininhas que você compra que não são caras, são realmente baratas, até máquina de cartão já está fazendo isso, que elas têm o PDV, né, que é o ponto de vendas, e tem a telinha que fica na cozinha, que fica onde vai receber o pedido. São baratas mesmo, de fato, é um investimento que ele iria pagar esse investimento só naquele dia, com as pessoas que desistiram. Ah, e tinha o churrasquinho, que eu esqueci de falar. Aí quem queria churrasquinho tinha que pegar toda essa fila, ir lá pegar o churrasquinho. Só que você tinha que pedir o churrasquinho primeiro, na fila do churrasquinho, eu quero 2 de boi. Ah lá, vai lá e paga agora. Enquanto você estava lá, ele estava fazendo. Parece inteligente. Só que você chegava, seu churrasco já estava frio. Ou seja, correto. Comprasse um PDV desses, que é muito barato, ele já tinha maquininha de cartão. Era só investir um pouquinho mais. Coisa de R$ 500 você faz isso. Ele ia fazendo as vendas, os pedidos já iam saindo lá na cozinha, quem ia estar recebendo já ia tirando os pedidos, colocando e fazendo. Ele iria ganhar tempo, pelo menos 1 ou 2 horas daquele idas e vindas, porque era um show, tinha muita gente. Ele ia ganhar dinheiro, porque ia ser muito mais rápido, as pessoas não iam se estressar e não iam desistir. E o caso do churrasquinho era muito simples. Você pedia, o churrasquinho ele te dava uma ficha e você pegava o churrasquinho lá. E era só você aguardar o churrasquinho ficar pronto. E aí o processo era o seguinte: eu vou deixar aqui sempre 10 churrascos de boi pré-pronto, né? Quase não assado, mas já ali numa brasa mais morna.
e eu vou deixar aqui os que a pessoa está aguardando, eu vou já terminando de assar e vou entregando. Seria, tá vendo que o processo muda? Então você que empreende tem que ter processos. Tem que parar para pensar, olha, eu estou vendendo isso, eu faço dessa forma, mas qual seria a melhor forma de eu fazer isso aqui? Não sei se você já viu o filme do McDonald's. E aí a gente pode pegar qualquer tipo de franquia como exemplo, tá? Por que que eu tô falando muito sobre processo com você? E a gente vai fechar agora sobre processo para sua vida, o que que Provérbios tem a ver com isso, tá? O McDonald's, você sabe, a rede de lanchonetes, ela começou como uma hamburgueria normal. Uma família que fazia os hambúrgueres e entregava. E aí eles faziam um modelo de hambúrguer só, para poder entregar rápido. Ou seja, existia um processo. E aí, se a gente pegar todas as franquias, Burger King, KFC, várias outras franquias que se tem, ela sempre vai ter um processo. Tenta observar a próxima vez que você for em uma dessas franquias, a cozinha como que funciona. Uma estrada que vai, estrada, né? Ela começa, vai aqui, volta aqui, passa por essa pessoa, passa por aquela pessoa e as coisas vão acontecendo ali. Por que que isso acontece? Porque assim você ganha muito tempo. E aí você lá na ponta consegue entregar muito mais rápido, porque são fast food. Não é porque essa lanchonete não é fast food que não tem que ter processo. Um carrinho de hambúrguer pode ter processo. Olha, qual que é a primeira etapa? Eu recebi o pedido. Agora eu já vou para a próxima etapa. O que que eu preciso para fazer esse pedido? Segundo, ingredientes. E aí você vai entregando. Eu já vi carrinho de hambúrguer, carrinho de rua mesmo, que tinham duas pessoas trabalhando. Tinha um cara da chapa que ia fazendo e um cara que só montava o hambúrguer. Ele montava, verificava se estava tudo certo de acordo com o pedido e entregava. Isso evita erros de você entregar pedidos errados. Isso evita com que você tenha lentidão. Então, processo deve existir, processo é muito importante, tá? E por quê? Eu volto a falar. Trabalhar é muito bom. Trabalhar sem direção é desperdício. E aí a gente volta aqui no versículo 10, 22. A bênção do Senhor traz prosperidade. Não, desculpa. Aqui, ó, versículo 10, 4. Quem trabalha com preguiça é irmão do que destrói, de quem destrói. Então, na nossa vida, a gente precisa aplicar isso, ter processos, ter rotina para as coisas. Isso vai nos trazer crescimento, vai nos trazer prosperidade, tá? E aí, falando aqui para nossa vida pessoal, saindo um pouco dessa área de empreendedorismo, Provérbios 10, 12 fala que, olha, o ódio provoca brigas, mas o amor cobre todas as ofensas. 19 fala, quem fala demais acaba caindo em pecado. E 10, 20, as palavras dos justos são ouro puro. Lições que nós podemos aprender aqui. Salomão repete várias vezes: a boca do justo é fonte de vida. A sabedoria não está apenas no que você pensa, mas em como você fala. Palavras sábias constroem, palavras impensadas destroem relacionamentos, reputações e até empresas. O amor é mais forte que o orgulho. O amor cobre todas as ofensas. O sábio não reage por impulso. Ele perdoa, entende o tempo do outro e busca paz. Quem vence o orgulho vence o ciclo de brigas e ressentimentos. Falar menos é sinal de maturidade. Quem fala demais cai em pecado. A sabedoria ensina o poder do silêncio estratégico, especialmente em conflitos, reuniões e decisões. Quem aqui não conhece aquela pessoa que sempre está se envolvendo em confusão, seja na igreja, na família, na rua? Começa a observar que é o tipo de pessoa que quando você está falando, ela está falando junto com você ou não espera você terminar de falar para falar. Na família, sempre que encontra, a gente vê, né, junta muita gente e começa todo mundo a falar ao mesmo tempo. Eu não consigo entender como que uma pessoa entende o que a outra está falando. Como que existe um diálogo. E aí muitas vezes saem informações erradas. Então falar demais vai fazer você ser errôneo, tá? Então a sabedoria ela ensina isso pra gente. A sabedoria ensina o poder do silêncio estratégico, especialmente em conflitos, reuniões e decisões. Quando eu participo de reuniões, eu prefiro ouvir mais e falar menos, porque eu vou reter informações e depois daquilo ali eu vou pegar aquelas informações e vou ser pontual naquilo que precisa ser dito. Porque talvez a pessoa não terminou a linha de raciocínio, a gente já está cortando, a gente já está trazendo outros assuntos. Não sou eu quem está falando isso, é Provérbios que fala com a gente. Então, como que você vai aplicar isso? Pense antes de falar, principalmente quando estiver irritado, ok? Troque o julgamento pela empatia.
E terceiro, faça da sua voz um canal de vida, não de disputa. No nosso dia a dia, como que nós podemos aplicar? Justiça e sabedoria caminham juntos. Deus defende o justo, mesmo quando o mundo parece injusto. Viver corretamente pode parecer lento, mas é o único caminho que permanece. O caráter é a segurança do sábio, não é o talento que te mantém, é o caráter. O tolo pode até subir rápido, mas sem base ele cai. O justo cresce devagar, mas firme. A sabedoria se revela na coerência. O sábio fala, age e vive de forma alinhada, sem contradição entre o que prega e o que pratica. Então, como que a gente aplica isso? Peça a Deus coerência entre o que você fala e o que você vive. Seja justo com quem trabalha com você. Isso também é sabedoria aplicada. Encare cada decisão como uma semente. Plante certo e colherá, e a colheita virá. A gente fechar, a sabedoria não se mede pelo quanto você sabe, mas pelo quanto suas atitudes revelam Deus. Presta atenção nisso aqui. O quanto suas atitudes revelam Deus. Provérbios 10 é um lembrete que a verdadeira prosperidade nasce do caráter. O justo fala com amor, trabalha com diligência e vive com propósito. O tolo fala demais, age por impulso e destrói o que poderia construir. A diferença entre os dois, o coração e o que ele escolhe ouvir. Amanhã nós vamos falar sobre Provérbios 11. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo aí de hoje. E amanhã nós vamos trocar mais uma ideia, mais um capítulo, coisas diferentes. Mas não sai desse vídeo sem anotar o que você vai aplicar aí diariamente em sua vida.